Supostamente estamos ao vivo. Deixa eu dar um refresh aqui na página. A Renata não entrou, né? Não. Sei. Fiquei emocionada com o que ela escreveu para mim. Fiquei, nossa. Se eu falar com a Renata agora, acho que eu vou chorar, hein, gente? Estamos ao vivo, gente. Vamos lá. Mônica, Podemos começar? Podemos começar. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Estamos aqui reunidos numa sala, né, para aproximar as distâncias entre nós, a equipe do Colégio Pedro II, Direção de Culturas, para a gente dar abertura a um evento, a duas comemorações muito importantes para nós, né? Hoje nós estamos comemorando, dando início à abertura das comemorações, os 20 anos do Espaço Cultural do Colégio Pedro II, um espaço muito importante para a educação brasileira, um espaço de arte e cultura pioneiro dentro de uma escola pública de educação básica, né? E o espaço cultural, ele fisicamente é localizado no prédio da reitoria, em São Cristóvão, e nesse momento de pandemia ele está atuando numa galeria virtual, que hoje também abre a sua segunda exposição. Então, nessa comemoração dos 21 anos do espaço cultural, é muito importante para nós também estar comemorando isso com a exposição da Lili Rose, que é uma historiadora colagista, que vai nos trazer também com essa exposição chamada Flores em Tudo que Vejo, esperança de dias melhores, né, para o nosso país, para o mundo, e também para a educação, para a cultura e para o Colégio Pedro II, né? Então, nós estamos aqui numa sala. Eu estou aqui, Mônica Sica, representando a equipe do Espaço Cultural, e temos aqui junto conosco a Ana Beatriz, que é uma servidora que está responsável pelo suporte técnico dessa transmissão, e nós temos a artista Lili Rose, né, como nossa convidada, e algumas pessoas convidadas para debater com ela, para conversar com ela. A diretora de culturas, a professora Heloísa Saboia, que é também a pessoa fundadora desse espaço cultural, que nos possibilita estar aqui hoje. A realização desse sonho da professora Heloísa nos traz a possibilidade de continuar esse sonho, né, de continuar com esse espaço cultural. E é um espaço que está resistindo com o tempo, né, trazendo cultura e arte de forma diversificada aos alunos do Colégio Pedro II. E junto com a Heloísa, nós temos também na sala a professora Silvia Barros, que é uma professora do Campus Tijuca 2, de Literatura e Língua Portuguesa. A Silvia é também coordenadora do NEAD e professora do Hererebá, que depois ela vai contar para a gente o que é isso, o que é o Hererebá. A Niagra, professora de música, né, do campus, qual campus Niagra? Tijuca? Não. Niagra é professora de música do Colégio Pedro II, no momento eu não sei em que campus ela está. E temos também como convidada a arte educadora Renata Kodagan, que por enquanto não está online, né? Então, a gente vai começar esse trabalho, essa é uma vernissagem online, é uma abertura de exposição online, que são as formas que a gente está conseguindo fazer no momento, né? A Lili Rose é a nossa segunda exposição, a partir do momento que a gente não pôde mais trabalhar de forma presencial, nós criamos a galeria virtual do Espaço Cultural, né? E é isso, gente, 21 anos desse espaço que a gente não quer deixar que ele fique sem ações durante esse momento que a gente precisa ficar longe. Então, a gente vai começar. Nós temos uma programação, tem algumas apresentações, a professora Niagra vai se apresentar, a professora Dilma também vai se apresentar, a Renata Kodagan ainda vai entrar aqui nessa sala, e aí, então, é isso, vamos começar, acho que com a Dilma, fazendo uma poesia.
e, nesse sentido, então, eu vou sair dessa sala para dar espaço para outras pessoas, certo? E agora... Oi, pessoal, só um minuto enquanto eu adiciono a Dilma. Dilma apareceu. Oi, Dilma. Seu momento. Então, conseguiram me ouvir bem? Sim. Que bom. Boa tarde, Renata, Silvia, Lili, Niágara, Bia, e o pessoal que está em casa também assistindo a gente. É uma alegria muito grande poder dividir esse espaço para esse bate-papo, né? É uma abertura de exposição que é um bate-papo, alguma coisa assim que tem relação com essa proposta da Lili, que é a proposta de florir, né, Lili? Esse nosso cotidiano que anda assim tão complicado, né? Por conta do isolamento, por conta dessa situação toda de pandemia. Então, na impossibilidade da gente marcar alguma coisa presencial, né? Uma abertura de exposição presencial, a gente está aqui dividindo esse espaço para tentar entender como é possível buscar formas de colorir, de florir esse nosso cotidiano. E eu escrevi um poema, viu, Lili? Inspirado na sua exposição, nas suas obras, no seu trabalho, que me inspiraram muito, que eu penso assim, viu, Lili? Que o teu resgate não é só um resgate histórico, não. Eu acho que é um resgate lírico, é um resgate do lirismo que está faltando, assim, nessa situação que a gente está vivendo, que a gente tem que preencher de alguma forma, né, esse nosso cotidiano para buscar soluções, buscar outros caminhos, sabe, nessa nossa vivência assim, de povo tão traumatizado, né? Esse nosso processo de colonização, que é uma colonização que, de alguma forma, segue até hoje, né? É um processo assim, muito violento, muito complexo, e a gente precisa desse resgate histórico. É um resgate fundamental para que a gente se entenda como povo, culturalmente, socialmente, politicamente, inclusive no campo da educação, da arte da educação. Então, essa nossa batalha, e esse mês o Espaço Cultural está fazendo aniversário, né? Acho que a Cica já falou sobre isso, é uma luta pela arte, pelas culturas na educação, na escola, especificamente no Colégio Pedro II. Então, o significado dessa nossa segunda exposição virtual é muito grande em todos os sentidos, né? Não só pela proposta da exposição, que é maravilhosa, pelas suas obras, Lili, que são muito inspiradoras, mas principalmente dentro desse contexto que a gente está vivendo. Então, assim, esse meu poema, que eu vou ler agora, que eu vou pedir a Niágara para me acompanhar. Não estou vendo mais aqui na minha tela, Niágara. Você consegue, Niágara? Dá para abrir o som para 2 pessoas, Bia? Consegue? A Niágara vai me acompanhar e eu vou ler o poema, viu, Lili? Que tem como título As Flores Ainda Circulam, porque essa ideia de florir o nosso cotidiano, resgate lírico e resgate histórico, juntos, esse somatório de coisas, né? Pesquisa histórica, pesquisa poética, eu fiquei encantada, viu? Com esse trabalho, estou muito feliz de estar aqui dividindo o espaço com você e com as minhas amigas Silvia, Niágara e Renata. Então, vamos lá. Está pronta, Niágara? Vamos embora? Senta. Vou te contar uma história. Sem a pressa da produção que atrapalha a memória. Para. Respira. Sente o aroma das flores, nunca tocadas, nunca colhidas. São marcas ancestrais de narrativas femininas, cirandas afirmadas em sinestesia.
vozes inacidas tomadas ao afeto, um gesto de resistência, mosaicos fluidos. A criação é a arte da afirmação mais feroz do viver. A vida no projeto de revisão de passados, presentes, futuros. Tempo fluido, circulador de fulor, por campos caetanos, manos, manas, mãos que constroem juntas a obra suprema. Somos nós, o coletivo criado em flor, luta e amor. É isso, gente. Eu acho que essa recriação, pela força do coletivo, essa ciranda de afetos, é isso que está faltando, sabe? São essas as flores que faltam no nosso cotidiano. São as flores do sentimento de coletividade, do senso de coletividade, do afeto, da solidariedade, da arte, do resgate da nossa cultura, nessa perspectiva assim, bem antropofágica, né? Que eu vejo muito isso, viu, Lili? Não sei se é minha visão, se o meu olhar está correto, mas me emocionou muito ver como você consegue unir o resgate histórico, a pesquisa histórica, a esse resgate de um lirismo que nos faz tanta falta, especialmente nesse momento que a gente está vivendo. Tá? Obrigada, Lili, por tudo, pela tua contribuição. Obrigada, Niágara, tá? Pelo acompanhamento musical, minha grande parceira. Obrigada, Silvia, Renata. E agora eu saio para dar lugar para mais alguém aqui na sala, para poder conversar. Não é isso, Bia? Eu adoro... Oi, gente. Posso começar, Bia? Bom, gente, boa tarde a todos e todas. Silvia, Niágara, Renata, Lilia. Inicialmente, eu gostaria de dizer que é um momento de muita alegria para todas nós, pelo aniversário do Espaço Cultural, e eu gostaria de agradecer a você, Lili, por ter aceitado esse convite, né, em nome da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, em nome da Diretoria de Culturas, e acho que em nome de toda a comunidade do Colégio Pedro II, que certamente vai acessar a sua exposição, né, e vai se deleitar com todos os trabalhos que nos encantaram, né? Bem, eu queria dizer, primeiramente, que eu achei a sua exposição, assim, lindíssima, e entendi que ela era de uma potência e, principalmente, de um impacto, assim, incrível, né? Você nos apresenta, assim, uma diversidade temática muito grande, né? Muito extensa, são pretos, pretas, indígenas, quilombolas, né? Mulheres, música, a história dos bairros. Eu, como uma boa tijucana, originária da Tijuca, eu adorei, né, as imagens históricas, e tudo isso vai invadindo a gente de uma forma assim, como se fosse um turbilhão que envolve cores, formas, texturas, né? É como se a gente mergulhasse naquele mundo, naquelas memórias, né? E acho até que eu cheguei a sentir o cheirinho das flores, viu? De tão reais que elas estavam para mim. Pegando a esteira aí do que a Dilma disse, eu senti que seu trabalho é mais do que a apresentação de memórias, de histórias de luta, de resistência, mais que isso, ele é um trabalho que nos leva à saúde mental, realmente, né? E entendi que essas flores, elas eram mais do que um elemento recorrente no seu trabalho. Na verdade, elas compunham a sua poética de trabalho, e seria como se nos apresentassem as temáticas que você traz, né? Muitas vezes até se contrastando a elas, né? São temáticas de sofrimento, de dor, de luta, né? E você coloca uma flor delicada, poética, lírica, maravilhosa junto, né? Então, a minha primeira pergunta, né? Eu queria que, até baseado no título da exposição, que há Flores em Tudo que Vejo, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Por que as flores, né? Como elas passaram a protagonizar
as suas poéticas de trabalho, as suas inspirações, né? Qual o papel desse elemento flores nos diálogos que os seus trabalhos evocam? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Tá bom. A Mônica tinha um roteiro, não sei se eu posso pôr roteiro, eu respondo, como é que eu faço? Mas as flores é uma questão mesmo de beleza, né? Eu acho que as flores elas têm assim uma variedade muito grande, um colorido muito grande. Eu sempre fui muito florida, eu uso brinco de flor, eu uso anel de flor, isso eu coloquei na arte, né? Quer dizer, essa Lili que tem essa... eu sou muito ligada em cheiro, né? Eu gosto muito de cheiro, não uso nenhum tipo de perfume, eu gosto do cheiro natural das coisas, e a flor sempre é uma coisa, né, que me atrai, né? Então eu resolvi colocar, mas as flores elas estão ligadas à homenagem, né? Elas estão ligadas a carinho, né? A beleza, né? Então essas figuras que eu coloco nos quadros, elas são cobertas de flores, né? Ok, é como se você estivesse ofertando a essas imagens esses de flores diversos que você utiliza. É uma homenagem mesmo a cada pessoa dessa, né? Eu vou falar um pouco disso no roteiro, eu vou falar um pouco dessa coisa de escolher por que eu escolhi os negros primeiro, né? Por que esse é o meu tema principal, né? E realmente, eu desde jovenzinha, desde os 9 anos, sempre eu tive uma aversão a essa coisa de você olhar para uma pessoa e ver só a cor da pessoa, né? Você não olhar a pessoa, você não prestar atenção em alguém, né? Então, por isso que eu escolhi esse tema, né? Eu não sei se eu posso começar me apresentando? Pode, fica à vontade. Então, vamos lá. Meu nome é Lili Rose, eu sou historiadora com uma especialização em museologia. Eu, desde os 9 anos, eu fui morar em frente ao Morro do Borel, e quando eu olhei o Morro do Borel, que eu cheguei na varanda do meu apartamento, e eu perguntei para minha mãe o que era aquilo, minha mãe falou que era uma favela, e eu disse, mas por que eu moro assim e as pessoas moram daquela maneira? Minha mãe, coitada, falou, minha filha, a vida é assim mesmo. Eu, desde os 9 anos, eu não acredito, eu detesto essa frase, é assim mesmo. Eu sempre fui uma pessoa muito rebelde, desde pequena, eu sempre fui uma pessoa contemporânea, eu sempre fui uma pessoa que eu observo, eu penso no outro, eu me coloco no lugar do outro, desde garota, né? Então, o tema dessa minha exposição, quando eu paro para pensar na minha vida, né, nesses 58 anos, eu percebo por que eu chego à minha arte com negros, né? Então, por exemplo, eu nunca vi diferença nas pessoas, eu olho para as pessoas e não consigo ver isso, né? A beleza, né? Eu vejo muita beleza, eu observo o nariz, o cabelo, como é que a pessoa se veste, eu tenho muito essa coisa, né? E aí, desde garota, eu também nunca fui ligada à arte, porque eu nunca me interessei. Eu tenho mãe artista, e quando você tem uma mãe superdotada, artista, escultora, pintora, você fica um pouco, né, arredia, né? Você tem medo. E a arte foi chegando perto de mim aos poucos, né? Mas o interessante, e que hoje eu observo, quando eu tinha 17 anos, eu fiquei entre História e Direito. E meu pai viu no jornal um ciclo de palestras no Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro que falava sobre a escravidão. Quando eu cheguei lá, eu ia de uniforme, né? Meu pai me deixava no arquivo, ali no centro da Cidade Nova, e eu vi movimentos negros. Eu nunca tinha visto isso, eu nem sabia que existia isso. E eu vi lá, nesse ciclo de palestras, eu vi várias pessoas do movimento negro, pessoas falando sobre a escravidão, discutindo, e eu me colocava assim na primeira carteira e ficava fascinada por aquele assunto. E aí, quando eu fiz o vestibular, aquilo foi decisivo
para eu escolher história. Eu não queria ser um advogado, eu queria ser uma historiadora, eu queria pesquisar sobre aquilo que eu escutei, eu queria estar junto com aqueles historiadores, eu queria ser uma historiadora. E aí, quando eu fui para a faculdade, o primeiro ano na faculdade, eu fui no arquivo pedir estágio, né? E lá no arquivo, eu trabalhei com várias fotografias, com vários temas, mas sempre buscando, né, essa coisa eu sempre tive paixão por Debré, por Rugendas, então eu sempre, né, aparecia a cultura afro-brasileira perto de mim, né? Depois, na década de 90, eu fui morar nos Estados Unidos e meu marido foi fazer o doutorado e eu aproveitei para fazer uma especialização. Mas, logo nos primeiros meses, eu senti uma discriminação muito grande comigo e com meu marido. Né? As pessoas... Meu marido tem a mesma cor que eu, nós somos até cor de cabelo parecida. E, quando eu cheguei na universidade, ninguém falava comigo nem com ele, e eu achava estranho. Por que as pessoas não falavam comigo? O que acontecia? Elas me olhavam estranho. Bom, não falavam comigo porque discriminavam o meu cabelo, o meu modo de me vestir, os meus olhos, o meu sotaque, né? E aí eu senti na pele aquilo que eu sempre achei errado, né? Que eu sempre lutei, né? Então, eu sempre fiquei... Eu sempre ficava do lado das pessoas, das minorias, das pessoas que sofriam, das pessoas que eram discriminadas, e, de repente, quem estava sendo discriminado era eu, né? E aí, isso também mexeu muito comigo, né? Eu tive que... a princípio, fiquei um pouco, assim, deprimida, fiquei um pouco triste, mas reagi e dei volta por cima, e eu era até, às vezes, um pouco agressiva quando me apresentava. Meu nome é Lili Rose, eu sou brasileira, estou aqui estudando, e assim que acabar meus estudos eu vou embora. Eu era, assim, um pouco rebelde, né? Depois disso, volto para o Rio, tenho meus filhos e volto a trabalhar na escola. Eu nunca trabalhei em escola pública, mas sempre fui uma fã da escola pública. E na escola particular, eu fui ser diretora do Centro Cultural da escola. Eram 3 escolas, da creche ao vestibular, e eu organizava palestras e exposições, eu montava um monte de coisa, então eu sempre tive ligada a exposições, essa sempre foi uma paixão, né? E depois disso, em 2004, eu lancei o livro Tijuca de Rua em Rua, né? Depois Vila Isabel de Rua em Rua, Vale das Laranjeiras, que é um livro que foi para o empreendimento, então não foi vendido, e 100 anos da Praça Sans Pena, que o metrô patrocinou, também foi distribuído. Mas eu peguei esse livro e eu acredito que a gente só pode amar aquilo que a gente conhece. E me revolta muito quando eu vejo as pessoas numa praça, destruindo uma árvore, destruindo a escola, as pessoas nem passam na calçada de uma escola pública, é uma raiva contra o ensino público, e contra o pobre, e contra o negro, e contra a mulher. Aí eu resolvi pegar o meu livro e ir para as escolas públicas oferecer palestras. Depois de vários anos fazendo isso, o CIEP do Borel, olha só, aquele lugar que eu olhava quando criança, né? Eu fui dar uma palestra e a diretora me convidou para fazer uma oficina, e eu fiquei pensando, meu Deus, oficina de quê, meu Deus? Eu não sei fazer nada de artesanato, eu não sei nada. Ela falou, não, do que você quiser. Aí eu fiz uma oficina, durou 9 anos, fiquei 9 anos como voluntária, uma oficina da história da cidade do Rio de Janeiro. E lá eu montava exposições para as crianças, eu levava as crianças para museus, eu conseguia patrocínio, eu conseguia ajuda dos amigos, e eu percebi que eu tinha essa vocação de ajudar. Eu sempre gostei de ajudar, sempre ajudei orfanato, sim, mas eu não tinha assim, uma coisa certa. E o CIEP do Borel me colocou, né, me tirou essa barreira, né, essa barreira de você conviver com a comunidade, né, trabalhar com as comunidades, com as crianças. E depois disso, eu fui convidada pela comunidade da Casa Branca, que é do lado do Borel, como escritora, ir lá participar de um evento com escritores da comunidade e policiais também, tinham várias pessoas, né? E eu, quando cheguei lá, eu vi que tinha uma biblioteca, eu já ajudava as salas do CIEP, eu achava as salas dos CIEPs sem brinquedos, sem livros,
tinha uma biblioteca, mas distante da sala de aula, e eu já fazia campanha, eu já levava livros, eu levava jogos, por exemplo, quando eu viajava, eu trazia coisa para a escola, e eu estava sempre muito ligada às crianças, né? E isso foi um crescimento muito bom para mim, isso me fez muito bem, conviver, almoçar na escola, conhecer as professoras. Eu sempre fui uma fã de professora das escolas públicas e continuo sendo, e é um orgulho, por isso que para mim é muito orgulho estar aqui no Pedro II, mas, e aí eu fui subir a comunidade, vi aquela biblioteca pequena, simples, e perguntei se eu poderia ajudar a melhorar a biblioteca. O pessoal da Associação de Moradores ficou maluco, como é que você quer ajudar? Eu quero transformar isso aqui numa biblioteca, onde a criança tenha um espaço agradável, que ela tenha um espaço único dentro da comunidade. Esse já é um espaço bacana, mas a gente pode melhorar. E aí eu reformei a biblioteca toda, né? Foi uma grande paixão da Casa Branca. Eu via a alegria das crianças, eu via que cada vez que a gente conta uma história, cada vez que você está entre os livros, isso pode nos transformar, né, em pessoas melhores, e as crianças não ficavam pelas ladeiras dos morros, entendeu? Sem sentido, né? Ali perdidas, andando. Agora não, elas tinham espaço, aí eu consegui computadores, aí eu consegui ar-condicionado, aí você vai conseguindo. Dali, a UPP do Borel me convidou para montar uma outra biblioteca num espaço que era uma casa vazia. E essa foi um grande desafio, né? Subir o morro a gente vai cortando, a gente vai quebrando, né, esse preconceito, esse medo, né, que tem medo, claro que a gente tem medo de subir o morro, mas eu ia tendo a coragem, porque a minha coragem era o amor, né? A minha coragem era a solidariedade, né? Então, essa era a minha coragem, é a minha coragem, né? Então, eu queria levar, então eu montava exposição para eles, tudo. Montei essa biblioteca na Chácara do Céu, a Renata Codegan, foi assim que eu a conheci, eu já tinha dado palestra no Instituto TEAR, e ela não pôde estar presente, aí quando eu liguei para o TEAR pedindo para a inauguração da biblioteca, mandaram uma contadora de história, mandaram a Renata Codegan, e aí quando eu vi essa mulher belíssima, maravilhosa, a gente nunca mais se separou, né? Ficamos grandes amigas, e eu sou uma grande fã da Renata, ouvindo as histórias dela, vendo o trabalho dela, né? Ela me motivou também, ela é uma musa para mim, né? Tanto que a capa da exposição é a Renata, né? E aí há 1 ano e meio, eu continuei indo, dou muitas palestras nas escolas, falo sobre o Rio de Janeiro, falo sobre heroínas negras, eu tenho sempre alguns temas de Rio de Janeiro e algumas heroínas, né? Negras, brancas, mas a maioria de negras. E aí, eu também, a partir dessa biblioteca, eu ajudei a Biblioteca do Salgueiro, através da Renata, a construir uma também na Coreia, aqui perto de casa. A história é bem interessante, o segurança da rua perguntou para o meu porteiro por que chegava no meu apartamento, no meu prédio, tantos brinquedos e tantos livros. Ele falou, é porque a professora constrói bibliotecas. Aí ele me encontrou na rua, pediu para eu conhecer a Associação de Moradores da Coreia. Eu adorei o espaço e a gente montou uma biblioteca linda, com inauguração, com contadores de história, com tudo. E ajudei várias outras, né? Continuo dando palestra nas escolas públicas, esse é o meu foco, eu dou nas particulares, mas o meu foco mesmo é a escola pública, o EJA, à noite, eu já visitei mais ou menos umas de 12 a 15 escolas públicas, né? Me deixa algumas vezes triste de ver uma escola como a Nação Rubro-Negra ali no Leblon, uma escola que a comunidade, que os moradores não dão importância à escola. Eu acho que a escola é minha, é sua, é de todos nós, né? Um patrimônio nosso, nos pertence. Então, a gente tem que entender que as pessoas precisam estar dentro das escolas, as pessoas precisam estar dentro dos postos de saúde, as pessoas precisam ser parceiras, né? Dessas instituições públicas, né? Então, as pessoas
Não estou ouvindo. Pode falar. As pessoas parecem não ter um entendimento que é público, porque é da população, né? E que É nosso, é público, é nosso, não é de a ninguém. participação da população é fundamental até para que esses espaços existam, né? Do contrário, eles ficam vulneráveis às mudanças de governo e aos interesses políticos. Nós não podemos deixar isso, nós temos que ocupar as escolas. Eu ocupo escolas, eu ocupo bibliotecas públicas, eu dou muita palestra quando me chamam, instituições, entendeu? E a colagem, ela vai aparecer para mim, na verdade, há quase 2 anos, durante as eleições, eu escutei uma frase que me abalou muito. Eu já tinha feito curadoria em 2 exposições de colagem, de 2 amigas. Eu dava palestra de heroínas negras e convidei uma amiga para fazer umas colagens em cima dessas mulheres. Então, eu já estava, naquele ano, fazendo a curadoria, organizando essa exposição ali no Instituto José Bonifácio. Mas, nas eleições, eu escutei uma frase que me abalou muito. Um quilombola não vale uma arroba, e aí não serve nem para procriar. Aquilo me deixou muito mal, eu não conseguia dormir, é um absurdo essas palavras, eu não sei como é que as pessoas permitem ainda, como é que as pessoas podem pensar o que elas quiserem, elas não podem dizer, né? E aí eu fiquei chocada, não conseguia dormir à noite, peguei aqui umas revistas, peguei as coisas que eu tinha de papel aqui, e fiz 3 quadros durante a noite. Quando eu acordei, eu tinha feito 3 quadros com negros e com flores, né? Era o que eu tinha em casa. E minha mãe é costureira, eu fui na casa dela, peguei rendas, peguei fitas, peguei tudo que ela tinha de costura, florzinha, apliques de roupa, aí eu trouxe e comecei a testar, né? Então, hoje eu uso nas minhas colagens esse tema negros pela indignação mesmo. Eu fiquei indignada, eu fiquei com raiva, eu fiquei zangada. Eu acho que eu transformei essa raiva em arte, né? Para não adoecer. Show, show. A gente percebe também que seu trabalho ele traz muito de denúncia social, né? Sim. De resgate também. Bem, eu queria apresentar a Renata, porque ela entrou depois, né? E a gente acabou não tendo tempo de fazer a apresentação dela. Bom, então a Renata Codegan, arte educadora e pesquisadora, é ativista e atua há 25 anos em projetos sociais dedicados à educação, cultura da infância e juventude. Instituições como o Instituto TA, Redes de Desenvolvimento da Maré, Universidade das Quebradas e IBASE. Tá? Seja bem-vinda, Renata. Bem, eu tenho mais uma pergunta para te fazer, Lili, e a partir daí as colegas, a Silvia e a Renata, vão dar continuidade a essa roda de conversa, tá? Como você já explicou um pouco, a sua primeira formação foi em História, né? Isso fica muito evidente, assim, nas temáticas que você traz, porque elas... Está escutando agora? Estou. Então, eu observei nos seus trabalhos e que essa formação sua, como historiadora, ela fica muito evidente nas temáticas que você traz, né? Temáticas de narrativas de luta, de resistência, de diversidade cultural muito grande, né? E também achei interessante a escolha dos materiais que você utiliza nos trabalhos que você compõe, né? Porque tanto os papéis, né, de presente ou não, plásticos e tecidos, eles são, ou estampas, né, são todos materiais passíveis de se fazer impressões, né, de adquirir marcas, seja ela pelo envelhecimento, por uma mancha, né, pelo tempo, ou porque sofreu alguma ação, né, física, né. E eu fiz um paralelo disso com a outra área de conhecimento, com a história, né. A história, ela também... ela evoca marcas, né? Ela evoca o tempo, as memórias, né? Enfim, as diferentes narrativas sobre os mesmos fatos, acontecimentos, lugares de fala, né? Então, eu queria que você tentasse fazer, você já contou a origem, né, desse teu trabalho artístico, né? Um paralelo entre essas 2 áreas de formação que você traz, né? A artística e a área da história, né? São 2 áreas de conhecimento que se interpenetram na realização do teu trabalho.
Então, eu queria que você falasse um pouco ou de como a historiadora, né, descobriu essa arte e que interseções existem entre essas áreas de conhecimento, ou como a história, ou como a arte acabou se embrenhando pela historiadora Lili Rose, e fez tudo isso aparecer, tá? Não existe a colagista sem a historiadora. Não existe. Entendeu? Eu sou colagista porque sou historiadora. Eu provavelmente, se eu não fosse historiadora, eu acho que eu jamais teria começado essa arte colagem. A minha casa já tem material, né? Eu gosto muito do século XIX, então eu já tenho revista, eu tinha cartões postais, eu tinha material, né? Livros que eu recortei, eu vou muito a sebo, aí o livro está danificado, eu compro, aí recorto o livro. Então, é impossível eu separar a historiadora da colagista. É impossível. Uma está ligada à outra. Tudo que eu vejo, todo lugar que eu vou, por exemplo, se eu vou à Bahia, hoje eu fui andar no Museu do Amanhã, fui caminhar. Aí eu parei, fiquei olhando, fiquei imaginando os portugueses chegando com as caravelas. O meu pensamento é sempre isso, esse encontro com os índios, né? Essa dinâmica, né? Eu sempre volto no tempo, né? Então é impossível fazer arte sem pensar em história, né? Fica muito difícil para mim. Ok. Bom, eu vou passar a palavra para as colegas. Queria saber quem quer dar continuidade, Silvia ou Renata, para a gente continuar aqui na roda. Pode ser você, Renata? Gente, vamos lá. Eu estava ouvindo muito cortado, assim, tá uma instabilidade aqui na minha internet, mas vamos ver se a gente consegue. Eu ia tentar entrar pelo celular, mas vamos ver se continua aqui. Vocês me ouvem? Eu estou achando que está cortando. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo muito bem, Renata, nem deu para perceber. Então, é uma delícia fazer parte daqui, conhecer vocês todas. Que bom. A Mônica Sica, né? Já faz parte da minha vida, uma jornada. A Mônica foi minha professora no Instituto de Arte e Tear. Hoje somos amigas, mas eu me sinto muito formada por ela. E Lili, a gente se cruza nos caminhos do tear, né? E hoje a gente, de manhã, eu fui ver a exposição. A Mônica me mandou ontem no final da tarde para olhar a exposição. Eu conheço praticamente toda a obra da Lili. Sou uma fã, assim, testemunha ocular do processo dela. E foi bem cedo, eu acordei, era umas 6 horas da manhã, eu fui ver a exposição da Lili como se fosse meu café da manhã, café com pão. E fiquei assim, inundada de inspiração, como sempre, né? Tem uma coisa na obra da Lili que rearranja internamente para mim uns porões assim da minha alma, dessas imagens, né? Dessa história que tão dura de olhar. Por mais que hoje, né, nós tenhamos feito muitos avanços com leis, né? A gente de fato agora entendeu que somos uma sociedade escravocrata, que a gente precisa rever as estruturas. Mas como é que cura dentro, né? Como é que cura dentro de mim? Eu hoje vivo de curar o meu banzo, sabe? Banzo é aquela tristeza do negro que a gente muitas vezes não sabe nem dizer de onde veio, mas a gente tem uma tristeza e é uma tala no nosso DNA, porque essa história que a gente ainda vive, né? A história que foi vivida pelos meus antepassados, isso não se apaga, não tem borracha para isso. A gente precisa criar processos para que essas histórias, que não são só as leis elas são um balizador aí, mas emocionalmente nós estamos muito comprometidos. Eu há 25 anos atuo em periferias, com
um povo que está assim socialmente mais vulnerável, e geralmente são negros. A maior parte, vamos dizer assim, são negros. E sem a gente saber dessa possibilidade, talvez num primeiro momento, a Lili começa a fazer essas colagens que são encantadoras, né? Somente olhar a obra de arte da Lili já é algo que te traz um bem viver, um bem-estar. E a gente começou a conversar sobre isso. E eu falava para a Lili que ela me ajudou a olhar para essas imagens de outra maneira. Era muito doído olhar determinadas imagens que eu já vi que ela usou nas colagens, que eu já vi em alguns livros de história que eu estudei, e o meu corpo, a minha mente, não fazia imediatamente uma associação a um lugar de menina sentada na cadeira escolar que eu via, que os meus descendentes eram escravos, né? Hoje a gente fala escravizado, nenhum povo nasce escravo, né? Mas que nós éramos feios, nós éramos burros, né? Nós éramos desprovidos de humanidade. Por mais que fosse a história daquele negro, aquilo era um registro para todo aquele coletivo e durante décadas, né? Desde Marquês de Pombal a gente vem cunhando essa história. Nos últimos anos a gente conseguiu leis, a gente teve programas e temos, está tudo um pouco comprometido nesse momento de agora, mas a gente tem um caminho que eu acho que não volta mais, que é de que precisamos curar essa ferida histórica que a gente tem. E aí a Lili consegue fazer isso com arte e com a história, e de uma releitura, de uma sensibilidade, né? Com um afeto que cura nós duas, que vivemos de histórias bem diferentes, mas que quando chega lá na obra da Lili, a gente se olha com cumplicidade. É muito importante para a cura dos brancos, dos negros, que os brancos entendam isso. Porque acho que quando todo mundo entender, a nossa sociedade vai ser de equidade, né? Então, assim, essa era uma contribuição que eu queria trazer. Eu aqui, não sei se dá para ver, mas lá ali, essa parede daqui da minha casa é uma parede dedicada à África. E tem os quadros da Lili ali. Um que ela fez para mim, com imagens minhas de presentes de aniversário que eu amo, e um outro também, que desses lindos, né, que ela mistura a cidade com a possibilidade, com a andança, com o caminho do negro nessa cidade. Foi a primeira vez que eu olhei de verdade. A gente escuta história, as histórias do orixá, mas foi a primeira vez que eu olhei assim, de uma maneira, para mim, muito contemporânea, de outra forma aquelas imagens, as negras com suas joias, né? As negras que vendiam de ganho, os homens com sapato. A Lili me mostrou esses detalhes e me mostrou que não, que aquilo que me ensinou na escola, que eu já sei, mas eu preciso da experiência, né? E eu hoje acho que a arte é o que mais me cura, a experiência estética, ela cura. E olhar aquela imagem de outra forma fez um movimento interno para mim que eu não sei nem dizer, gente. É além da razão. Eu só sinto que me cura. Então, eu acho que, além de tudo que Lili falou, eu acho que ela faz uma arte que cura. Quando ela fala dela, que vai fazer as colagens, porque tinha uma revolta com relação aos negros, né? E tudo, eu acho que para ela não enlouquecer, ela não só não enlouquece, como também ela proporciona que a gente também não enlouqueça, que a gente se cure, né? Eu espero que ela produza muita coisa por muito tempo. Fico muito feliz dela ter essa centralidade nos negros e nas negras. Acho que a gente ainda tem muito para falar. Eu acho que a exposição tem um educativo, né? Deve-se mergulhar nessas novas imagens, né? Uma imagem vale 1000 palavras, não é mesmo? Então, eu acho que a gente precisa reorganizar esse registro que, tão pequenos ainda, enquanto negros, a gente já consegue ter. Eu acho que a Lili faz essa inauguração. É assim que eu quero me ver. Inclusive, é assim que eu quero ver o meu passado, né?
É isso, assim, a gente conversa muito sempre, né, somos muito amigas. Eu acho que as minhas perguntas estão muito respondidas, mas eu queria te provocar, Lili, nesse lugar, né. Quando você olha para mim, e você me escuta falando da sua obra, assim, dessa maneira, me curando, né, e que você me presenteia, como que você se sente? É importante para mim também entender a tua cumplicidade. Um dia você falou assim para mim, eu coloco essas flores nessas mulheres, porque eu quero reverenciá-las, eu quero mostrar essa beleza, quero que elas fiquem mais belas ainda. E muitas vezes também era como se fosse um pedido de desculpa por essa história coletiva tão feia. Era uma maneira de coroar essas mulheres, né? Isso para mim é de uma cura quando vem de uma mulher como você, né? Uma mulher branca, aqui no Brasil, né? Em outros lugares, mas na nossa realidade, né? E como que a gente, como que você se sente? Porque eu acho que essa cumplicidade de olhar e de cura, né? Da redenção do povo brasileiro, né? A gente está precisando. Então é tão importante para mim poder te revelar isso e também poder entender o que isso te causa, apesar de eu achar que você chegou na minha vida muito preparada pela sua imensa bondade. Lili tem um coração que não cabe dentro dela. Então eu já vejo isso, mas eu gostaria de ouvir, assim, como é que é para você ver a minha cura através da sua arte? Passa a palavra aí. Primeiro, quando você escreveu o que você estava sentindo hoje, foi muito emocionante isso para mim, porque quando como é que a pessoa pode ler algo que você não fala? Como você enxerga algo, né? Quando eu faço o meu trabalho, quando eu mostrava o meu trabalho para você e você enxergava o que eu queria. Eu não sabia nem dizer o que eu queria, mas você chegava e dizia, por exemplo, eu já mostrei para uma pessoa negra o meu trabalho e ele não deu o menor valor. Ele não entendeu, né? Ele não falou nada, não falou que gostou nem nada. E eu fiquei assim, um pouco. Eu falei, gente, mas será que eu não estou transmitindo o que eu estou sentindo? E você, todas as vezes que eu mostrei, porque quando eu falei para você que eu comecei a fazer negros, eu falei, Renata, você acha que eu, como branca, vai ter algum problema? Eu perguntei para ela, Renata, você acha que isso vai aparecer oportunismo? Aí você disse para mim, olha aqui, Lili, você está homenageando, você está fazendo um trabalho lindo, que você não dê bola para isso. E eu sou uma pessoa que não dou bola mesmo para isso, entendeu? E ninguém chegar para mim e perceber isso em você, essa sensibilidade, essa cura de ajudar as pessoas, né? Que é uma coisa que eu faço no meu dia a dia, que eu gosto, isso me dá um grande prazer, né? Não interessa o que a maioria pensa, eu acho que o interessa é quando vocês, professoras de arte, você é uma professora, uma pessoa sensível, Renata, e todos que estão aí, perceberem, começaram a falar, quando a Mônica começou a falar sobre o meu trabalho, é um negócio assim, é uma coisa enorme que cresce dentro de mim, sabe? Me provoca e me faz continuar, né? E eu gostaria, essas minhas colagens, eu percebi que nas escolas públicas, que nas periferias, que nas comunidades, existiam pessoas talentosas, e que não tinham oportunidade. Então, eu comecei a pegar meus cavaletes e convidar artistas das escolas públicas, alunos e professores e pais, em lugares em Nova Iguaçu, que é a região onde eu estou atuando atualmente, e botar para a pessoa colocar essa exposição dela, colocar a arte dela. Porque não é só a Lili é uma pessoa já pronta, eu sou adulta, eu tenho a minha casa, eu tenho a minha vida, eu faço o que eu quero fazer colagem, eu faço, eu quero dar palestra, eu faço, se eu quiser viajar, eu viajo. Mas e essas pessoas que não têm esse espaço, né? Não têm voz, né? E eu acho que a arte ela tem voz, eu não sabia, eu não imaginava isso, né?
Quando alguém na exposição chega para mim e diz, uma senhora falou para mim, minha filha, que sensibilidade, como você é sensível. Eu nunca me achei uma pessoa sensível. Eu nunca fui uma pessoa florzinha, muito assim, mas agora eu percebo que eu sou, né? Eu sou sensível. Eu acho que Renata e todos vocês perceberam, e isso me dá um prazer enorme, um grande prazer. Não sei se eu respondi, Renata. Show. Você quer falar mais, Renata? Olha, queria trazer só uma última coisa, assim, que eu escrevi para ela, que eu acho muito especial. Vou trabalhar um pouco mais nessas ideias, né? Eu sou umbandista e um dia eu estava no axé e conversando com a vovó Maria da Guiné, que é a mentora da nossa casa, ela falou para mim assim, que teve um tempo do cativeiro e ela estava tomando café, né? Os pretos velhos vêm e tomam café. E ela estava me explicando por que os pretos velhos tomam café e fazem a maior festa, e é a bebida sagrada para a gente receber os pretos velhos, né? E aí ela estava dizendo que tinha um tempo do cativeiro que eles não tinham nada de direito para comer e nem acesso a esse café que eles plantavam e colhiam. Então, que quando o capitão do mato se distraía, ela pegava uns grãos do café e levava para a senzala. E que lá na senzala, ela pegava uma cuia, botava 1 grão, 2 grãos dentro dessa cuia com água e bebia com fé. Com fé que em algum dia aquela bebida seria café. Com fé de que em algum dia os do futuro beberiam café. E a obra da Lili é um trabalho que me inspira de acreditar que nós estamos, com fé, plantando novos jardins da história que está por vir, né? Eu acho que realmente a gente precisa projetar a educação, a gente está vivendo um momento desafiador de afastamento social, né? Um momento desafiador de rever a vida, de rever para que serve a vida. E a obra da Lili me traz essa fé de que a gente está plantando sementes para um jardim da história que está por vir, que vai ser diferente, que a gente vai ter uma grande redenção dos lugares e dessa história com cura, não é encobrindo nada. Eu acho que a gente precisa encarar a experiência. No meu caso, a arte sempre me ajudou muito, é um lugar para mim de muita facilidade de, através do que eu vejo, do que eu escuto, do que eu sinto e do que eu produzo, né, me curar. E então eu acho que são trabalhos como esse que o Pedro II precisa mirar, trabalhos que ajudem a gente a plantar esse futuro de igualdade. É isso, passo a palavra. Ok, Renata, muito obrigada. Agora queria que Silvia ou Niagara participassem. Quem quer começar? Pode ser, Silvia? Pode ser. Oi, gente, boa tarde. Quero agradecer o convite para estar aqui conversando sobre essa exposição tão bonita. E queria falar, primeiro, explicar o que é o Hererebá, que lá no início, né, na minha apresentação, a Mônica falou que eu podia falar o que significa isso. Bom, eu sou coordenadora, estou na coordenação atual do NEABI, aqui do Pedro II, né, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, e uma dos braços do NEABI é o Hererebá, que é a especialização em educação das relações étnico-raciais no ensino básico. Então, a gente está na 3ª turma dessa especialização e é uma forma de estar, né, na educação básica e também na pós-graduação, pensando uma educação que seja antirracista, uma educação que esteja preocupada com a implementação, né, das leis que já existem há muito tempo, mas também que seja para além disso, né, que a gente possa, de fato, ter em todo o nosso conteúdo, em tudo aquilo que a gente pratica na escola, seja em sala de aula, seja em outros projetos, mas que tudo isso tenha
minimamente uma característica da população brasileira, que é ser, né, majoritariamente negra. Então, né, isso que é o trabalho tanto do núcleo como da especialização. Sobre a exposição da Lili, eu fiquei pensando, fiquei vendo ontem, vi um pouco e hoje vi com mais calma. Fiquei pensando em algumas coisas até que a Renata já pontuou, mas de como é importante que a gente tenha obras e a gente tenha produções que dignifiquem, né, a vida negra e a imagem das pessoas negras, porque se a gente for parar para pensar, e especialmente nessa questão, né, de quem vai produzir essas obras, ao longo da nossa história, da nossa experiência, pessoas brancas criaram imagens de controle sobre as pessoas negras, né? Criaram imagens que produziram estereótipos, que produziram e que cristalizaram preconceitos. E esse processo de reparação, esse processo de revisão, esse processo de criar novas imagens, né? Imagens emancipatórias, imagens de libertação, é um processo importante. É importante que todo mundo esteja presente nisso, né? Que todo mundo trabalhe para isso, faça isso, divulgue. Então, a escola é um lugar especial para que isso aconteça, né? Porque a escola é muito produtora e divulgadora de discursos racistas, de discursos preconceituosos. Então, é a escola também que deve fazer o processo de repensar esses discursos e substituí-los mesmo por outros que, de fato, né, sejam positivos. Então, eu acredito que a escola e a arte sejam dois espaços importantes de produção de história e de memória, né, que é uma outra coisa que eu penso muito também, e que eu ouvi muito ao longo da minha vida, internalizei como se fosse uma verdade, que é essa ideia de que pessoas negras não conhecem a própria história, não têm direito à memória, não conhecem sua origem. É óbvio que a gente sabe de toda a usurpação que foi feita, né, em relação a essa origem, essa ancestralidade. Mas a gente sabe também que a gente vive num país, especialmente quando a gente pensa em Rio de Janeiro, foi criado, construído a partir de conhecimentos, artes, saberes que vieram da África e que também já estavam no Brasil a partir dos seus povos originários. Então, como que a gente não tem memória, história, se a gente está pisando uma terra produzida por essas pessoas, né? Se a gente vive, fala uma língua que foi modificada e que foi completamente caracterizada, né, como a gente chama de português do Brasil, a partir da influência desses idiomas que vieram de África e dos idiomas indígenas. Então, a gente está, tanto pessoas pretas como brancas, vivem, né, a partir dessa ancestralidade, a partir dessa origem. E é importante que todo mundo tenha acesso a esse conhecimento, né? Não só que a gente esteja nessa cultura, que a gente conheça formas de cultura, arte, língua, etc., que tem, né, essas matrizes, mas que a gente reconheça que tem essas matrizes, né? O que a gente percebe é que muitas vezes as pessoas estão vivendo, comendo, falando coisas que foram ensinadas, né, por povos africanos no Brasil, mas que não têm consciência disso, né? Então, é muito importante também que a gente faça esse processo de construção de uma memória, de uma história, e que eu acho que pode ser feito pela arte, pode ser feito pela ficção, né, pela literatura. Não é só o documento registrado que vai garantir isso, né? A gente tem documentos que foram perdidos para sempre, incendiados lá numa fogueira. Então, estão perdidos. Mas existem outras formas de recuperação que são muito importantes que estejam na escola, né? E que a gente, inclusive, nesse processo de descolonização dos nossos conhecimentos e da nossa escola, que a gente possa deixar de seguir determinados critérios eurocêntricos, como separação de corpo e mente, né? Separação de corpo e espírito. Quando a gente vê uma obra de arte que nos afeta, isso afeta o nosso intelecto e o nosso corpo, né? Isso nos afeta espiritualmente. Então, todos esses saberes, essas formas de ver o mundo, de sentir o mundo, né? Não só de ver. Focar na visão também não é algo que seja, digamos, que fale, né? Que converse com a nossa ancestralidade, mas que todos esses sentidos, né? Os nossos sentidos possam ser despertados pela arte, por formas diferentes de produzir conhecimento, de fazer educação, de ensinar, de aprender, de fazer essas trocas na escola.
E aí eu fiquei perguntando e pensando e queria saber da Lili como é que foi o processo de seleção dessas imagens. Se foram imagens que se veio primeiro a imagem, aí o desejo de fazer uma obra a partir dela, interferir nessa imagem, né, positivamente, com o uso das cores, das flores, etc. Ou se foi ao contrário, se você tinha algumas imagens de pessoas negras ou algumas figuras históricas em mente e desejou colocar essas figuras no seu trabalho. Era essa o comentário que eu queria fazer, a pergunta. Eu sempre fui uma apaixonada pelo Debré, pelo Rugendas, por fotografias, né, dos negros, aquele livro Os Negros no Século XIX, que é a fotografia, sempre me marcaram muito, sempre me marcaram muito. Aquele olhar, mulheres com turbante, as mulheres vendendo a sua postura de que, sabe, eu sou bonita, eu sou poderosa, eu estou aqui, ninguém vai me tirar, você pode me machucar, você pode fazer o que você quiser comigo, eu vou estar aqui. Esse mundo é meu, eu vou assumir esse mundo. Quando eu olho para uma imagem, né, eu olho essa mulher, eu olho esse homem, eu imagino a ama de leite, né? Eu tenho um quadro que são só babás e amas de leite, do século XIX, e eu, quando olho para aquela mulher, eu penso, nossa, ela ensinava música africana para essa criança, ela ensinava algumas palavras, ela rezava na religião dela, e eu olho para aquela pessoa e eu imagino ela, eu converso com a imagem, né? E aí eu escolhi essas imagens, primeiro dessas mulheres, né? Eu sou uma apaixonada por turbante, eu adoro turbante, eu gosto de sair de turbante, eu admiro o uso do turbante, né? E aí eu primeiro peguei essas mulheres que eu achava que tinham esse poder. E depois eu escrevi uma palestra sobre heroínas negras e fui buscar, pesquisando, algumas mulheres. Claro que algumas não têm foto, você tem que, né, colocar uma imagem e imaginar essas heroínas negras. E aí normalmente eu escolho, engraçado, às vezes eu escolho a flor, e às vezes eu escolho a imagem, a fotografia de alguém, ou de uma cidade, ou de um bairro, ou aquela fotografia que eu já tenho aqui em casa, né? Então eu pego alguns livros que eu já tenho, algumas revistas, né? Pouca coisa eu imprimo. Normalmente eu tiro de essas imagens dos livros mesmo que eu compro nos sebos. Aí, você recorta livro? Eu recorto. Por que eu recorto livro? Um livro que custa R$200, R$100, só eu que vou assistir, só eu que vou ver esse livro. Ele fica aqui na prateleira durante 10 anos e eu tenho esse livro aqui. Mas eu quero que todo mundo veja esse livro, eu quero que todo mundo veja essas imagens, entendeu? Eu não quero guardar para mim, eu quero que todo mundo perceba isso, veja. Você, como a Renata diz, isso que a Renata falou para mim, é uma coisa que eu fiz realmente para ser um exemplo para os jovens, né? Para que ele veja que esse país foi construído com mão negra, né? Que não existe brasileiro, né? Não tem aquele negócio que não existe a história da África, mas existe o Brasil sem a história da África, não existe. O Brasil é isso, entendeu? E a gente, foi o que você falou, no momento em que a gente entender isso, o país vai ser um país muito melhor, né? Respeitando, admirando, sendo todos iguais, né? Eu sei que a gente não é igual, né? Ninguém é igual um ao outro, mas não é isso. Respeito. Oi, Silvia. Não sei se eu respondi, Silvia. Responder. Era isso. Era um pouco sobre esse processo de escolha. Quando aquelas imagens das escolas, dos livros de história, você pode reparar, eu não tenho quadro de ninguém sendo chicoteado, ninguém em tronco. Eu não boto esse tipo de imagem na minha obra de arte. Na verdade, a obra que está uma pessoa sendo sacrificada, tem outras imagens do lado, e são essas que eu uso. Então, ao olhar aquela imagem, você pode até lembrar dessa imagem toda, mas, na verdade,
eu faço uma homenagem, eu devolvo essa fotografia e essa pintura com beleza, com respeito, com admiração. Então, eu pego essa imagem do negro, dessa mulher escravizada, né, desse homem escravizado, e devolvo ele com que você olhe e admire, e respeite, e ache bonito. Por exemplo, a minha funcionária, quando eu comecei a fazer, ela é mulata, e quando eu comecei, ela falou assim, mas a senhora vai botar esses homens, eles são horríveis, eles são feios. Eu falei, mas por que eles são feios? E ela disse, olha, eles estão com cicatrizes no rosto. Eu falei, mas são cicatrizes tribais. São modos de vida, isso representa de onde ele vem. Isso tem representações para essa pessoa. Ela não fez essa marca à toa. Não, são marcas, né? Então, a própria pessoa desconhece, aí ela começou a admirar, ela não gostava, aí ela agora já gosta, aí ela já dá opinião, e ela já dei um quadro para ela, né? Por exemplo, eu fui para um spa, para uma clínica, e eu levei as coisas para recortar. E aí eu fui na rua e comprei um papel, e eu vi uma imagem de uma moça negra, e aí eu botei uma flor aqui, não sei o quê. A moça que veio limpar o quarto, e eu botei em cima assim, da minha cama. Quando a moça entrou, ela disse assim, sou eu. Eu falei, é você. Toma o quadro para você. Aí dei o quadro, aí a outra quis da limpeza, aí uma outra. Aí eu fiz quadro para todo mundo. Eu digo, olha, traga a sua foto dos seus filhos. E aí eu misturava as fotos, entendeu? E é isso que eu como não entendo nada de arte, né? Eu não sabia, eu olhava a arte diferente. E quando vocês falam da minha arte, como a Renata perguntou para mim, é um negócio assim, é como excelência, você está lendo a minha mente. Eu não preciso falar. A arte diz quem eu sou, né? A arte diz o que eu sinto, né? O que eu penso, o que eu faço, né? Então, eu devolvo isso, eu estou devolvendo essa arte que o Debré, o Rugendas, os fotógrafos tiraram naquele momento. Por que eles fizeram isso? Para mostrar como é que era aquela época, como você se vestia, como você andava. Por exemplo, eu adoro um quadro que eu tenho, que são vários homens negros com tipos de chapéu. Eu sou apaixonada por esse quadro, porque cada chapéu é diferente do outro. Então, a pessoa que vinha de uma parte da África, ele trouxe, um é muçulmano, o outro não é, o outro é afro-brasileiro, é de religião afro-brasileira. Então, aquela mistura eu botei no quadro, é um dos quadros que eu mais gosto. Eu procurei exatamente as fotografias desses homens, com vários tipos. Por exemplo, o quadro que eu dei para atrás da Renata, o quadro dela, ela está pintada com pintura africana. Eu levei quase 2 meses para fazer esse quadro, porque era um quadro com 9 fotografias dela, eu tinha que encaixar esses 9 fotografias, foi o primeiro quadro que eu fiz de uma pessoa que eu conhecia, e eu tive que encaixar. O outro quadro que ela tem aí atrás dela são homens e mulheres escravizados com guarda-chuva. Todos eles estão. Guarda-chuva na cabeça, segurando o guarda-chuva. Devia ser um status, porque quando você está com guarda-chuva, a fotografia desses homens e mulheres escravizados com guarda-chuva é como se você tivesse entendeu? Você subiu sei lá, uma coisa na sociedade, você subiu aí um degrau na sociedade. E eles estão exuberantes, estão poderosos. E aí eu fiz um quadro só de homens e mulheres de guarda-chuva. Oi, muito bom. Fantástico da arte, né? Da arte das culturas, de recontextualizar, de ressignificar através dos afetos, né? Isso. Silvia, você encerrou ou você quer perguntar mais alguma coisa? Encerrei. Obrigada, Lili, por me responder. Foi ótima a conversa. E, Silvia, eu acho que Niágara... Desculpe. Não. Outra coisa, é o material aí, alguém perguntou coisas de material para mim. Tudo que eu pego, tudo, é uma bolsa de supermercado, eu recorto. Muito jogo americano. Mas é por uma boa causa, né? Eu recordo tudo que eu vejo, tudo. A minha sogra
faleceu e deixou aquelas centenas de paninho, de toalhinha, de queixa. Eu recortei tudo, eu recortei as flores, eu estou na minha arte, por exemplo, a minha mãe fazia umas flores de crochê, aí eu fui, colei, aí eu fico vendo se aquilo dá certo. Por exemplo, toalha de cozinha, toalha plástica de cozinha. Eu comprei uma, recortei, quando você cola, ela enruga. Mas aí eu percebi que eu tinha que mudar as colas. Aí eu mudei a cola, percebi que eu conseguia fazer com que aquele plástico ficasse reto. Então, também, por exemplo, essa foto da Renata, que é a abertura da exposição, eu me lembrei que eu, com 9 anos, estudei em colégio de freira. E aí eu bordei. Quer dizer, eu não bordo desde que eu tinha 9 anos. Era uma toalha, para mim foi um sacrifício danado. E aí eu bordei em cima da fotografia da Renata. Então, eu faço testes, sabe? Nem tudo é para vender, nem tudo é para expor. É uma coisa mesmo, uns desafios, né? E eu não sabia que a arte era assim, né? Isso eu fui aprendendo, né, a usar uma cola, a usar um material que não dá. Por exemplo, tecido. Eu comecei com malha, porque minha mãe é costureira, eu fui lá na casa dela e peguei malha. Só que quando você recorta a malha, ela corre, ela desfia. Aí eu fui comprar aquele tecido que se faz as coisas, vestidos, chita. Aí a chita também desfiava. Aí eu percebi que um tecido de forrar sofá não desfia. Ele é grosso, a gente consegue cortar. Então eu vou testando até perceber o que é. E eu encontrei o meu estilo. O meu estilo são flores, o meu estilo é a cidade do Rio de Janeiro, e o meu estilo são mulheres e homens negros. É o meu estilo. Esse é o. Eu não sei se é estilo, vocês são de arte, eu não sei. Mas esse é o que eu gosto. Esse aqui atrás, essa mulher que está atrás de mim, é uma fotografia de uma negra que está em tudo quanto é livro de história. Esse turbante, esse rosto dela, ela me fascina. Eu quero conversar com ela, eu queria voltar no tempo e conversar com ela. Entendeu? Eu me sinto amiga dela, eu converso com ela. Ela diz para mim que flor que eu vou usar, entendeu? Ela pede a flor. Uhum. A imagem me pede a flor, mas às vezes eu vejo uma flor linda e essa combina com a imagem, né? Então eu tento, por exemplo, eu não tenho um artista, porque eu percebi que o pessoal usa ou papel ou usa tecido. Eu não, eu quero usar tudo. Tá ótimo. Niágara, tá aí ou saiu? Cadê ela? Oi, Niágara, não sei se ela... Olá, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Sim, Niágara. Ok. Quero agradecer a honra pelo convite. Lili, parabéns pelo belíssimo trabalho verem ser representada na sua obra. É super importante para nós que somos descendentes negros ver esse empoderamento pela beleza, né? É lógico, existe o lugar de protesto, existe a necessidade de se colocar coisas difíceis, mas também é muito bom e reconfortante quando a gente lembra de tudo que é belo e que você está trazendo na sua obra com tanta delicadeza. Então, é um empoderamento sutil, delicado, mas que entra deixando a gente mais, como disse a nossa colega, deixando a gente mais curado com amor. Então, isso é muito importante. Parabéns. E aí, vou tocar, porque eu não sou tão boa com as palavras, gente. O melhor é som. Espero que não corte, não caia.
belíssimo trabalho. Somos todas rosas vermelhas, perante o lindo jardim que você está plantando, né? Desabrochando nesse momento de informação, cultura. Obrigada. Niágara, linda. Oi, estão me escutando, Oi. gente? Então, obrigada, Niágara. Eu queria agora, Lili, dar um espaço para você falar sobre alguma temática que por acaso não tenha sido abordada, algum aspecto que você julga importante do teu trabalho, ou até alguma coisa mesmo do teu cotidiano, alguma informação sobre você que você não tenha conseguido expor. Primeiro eu queria falar que a gente, um centro cultural numa escola pública, né? O Centro Cultural tem 21 anos, né? Isso tem uma importância, é muito importante a gente ter isso, principalmente nesse momento, né? Nós precisamos estar ligados na escola pública, temos que defender, honrar, admirar a escola pública, professores, funcionários, né? Os alunos precisam participar dessa cultura nesse momento, já que nem ministro da Cultura a gente tem mais, mas eu sinto, né, uma necessidade muito grande de estar ao lado de vocês, gostaria de continuar essa parceria, contem comigo sempre. Renata já me conhece, a Mônica também me conhece, já sabem que eu sou uma grande parceira da escola pública. Quero dizer que espero que, quando tudo isso acabe, que eu leve os quadros para o Centro Cultural, que os alunos tenham a oportunidade de ver pessoalmente meus quadros, que eu possa dar uma oficina para eles, que eu possa... eu nunca imaginei na minha vida dar uma oficina, mas eu só queria lembrar que eu sou professora de História, não sou professora de arte, mas uma amiga minha, diretora de uma escola prisional de Bangu, masculino, né, presídio de Bangu, me convidou para fazer uma oficina lá com os prisioneiros. E, a princípio, eu fiquei assim um pouco... Aí vem o nosso preconceito, né? A gente tem que cortar ele, a gente tem que... Dentro da gente, a gente tem que estar sempre se policiando, sempre trabalhando a nossa cabeça. Porque a gente é ensinado a não gostar, a ter preconceito, a gente é ensinado, né? Então, a gente tem sempre que estar atento, sempre atento. E quando ela me chamou para ir ao presídio, eu fiquei assim um pouco receosa, como eu subi as comunidades também, quando entrei nas escolas públicas, também, né? Não vou mentir dizendo que não é fácil, não é fácil, né? Mas aí eu fui, dei uma oficina para eles, fiquei encantada com os trabalhos que fizeram, não pude entrar de celular, né? O trabalho que eles fizeram foi mais uma grande surpresa na minha vida, como artista, como professora, como ser humano. Eu acho que a gente tem que estar sempre aberto, né? As coisas aparecem para mim e eu aceito elas, né? Eu enfrento, mas com a arte, eu acho que eu me tornei uma pessoa mais forte. Eu me tornei uma pessoa melhor, né? E estar aqui com vocês admirando o meu trabalho, vocês entendendo o meu trabalho, mais do que admirando, né? Percebendo essa sensibilidade que a gente precisa ter, esse amor que a gente precisa ter pela nossa cidade, né? Eu gosto do Rio Antigo, eu sou uma pessoa contemporânea, mas eu gosto do passado. Eu acho que o passado nos ensina, você tem que estar sempre... Quando você tem dúvida, volta para trás, pensa no passado, pensa no que já aconteceu nesse país, né? Eu espero atingir muitos jovens, né? Que vários jovens tenham oportunidade, que despertem neles a arte, percebendo que ela está aqui dentro da gente. Eu não imaginava, né? Ela está dentro da gente, é só a gente botar para fora. E é um meio que a gente tem de não sofrer, de a gente acabar com a nossa angústia, a gente acabar com o sofrimento que todo mundo tem, né? De ver as injustiças, né?
a falta de amor, a falta de compaixão, a falta de solidariedade. Eu acho que a arte, ela te ajuda nisso. Né? Obrigada. Muito obrigada pelo convite de vocês. Ô, Lili, nós que agradecemos pela sua participação. Acho que esse encontro foi super significativo, né? Super afetivo. Você está aqui rodeada de pessoas que te admiram, né? E, de tudo, ressignificaram o teu trabalho, né? As tuas produções. Eu concordo com você. Ter um espaço de arte e cultura no momento é importantíssimo. Nós temos 21 anos de existência e resistência cultural dentro do Colégio Pedro II, e vejo um espaço de arte e cultura como um espaço fundamental, porque é o locus que possibilita o diálogo com todas as culturas que permeiam na escola, e que muitas vezes são invisibilizadas, né? É o lugar onde a gente pode incentivar esse empoderamento, é o lugar onde aquele aluno vai se identificar com a arte que é trazida, né, com as produções que são vivenciadas. Então, é por isso que nós estamos muito felizes no momento, né, com essa possibilidade de celebrar 21 anos de atuação. Nós agradecemos muito a participação de todos os convidados, Niágara, Silvia, Renata, isso está sendo para a gente assim, muito bacana. E nessa esteira de comemorações, a gente vai ter outros eventos, né, que vão acontecer. Eu gostaria de agradecer também todo o empenho, toda a dedicação da equipe do Espaço Cultural do Colégio Pedro II, professoras Mônica, Márcia, Maria Letícia, Dilma Mesquita, que são pessoas que se dedicam inteiramente às artes, às culturas, né? E a gente está nessa luta, nessa resistência. A gente sabe que a gente não está sozinho, né? Vocês estão com a gente, muitas outras pessoas, né? A gente tem que dar as mãos e seguir adiante nesse caminho, que é um caminho mais do que tudo, de saúde mental. A gente acredita nisso, né? E acho que por isso que as artes e as culturas têm tido tanto espaço nesse momento pandêmico, né? Que a gente continue assim, seguindo em frente, vida longa ao Espaço Cultural do Colégio Pedro II. Gente, parabéns, parabéns. Obrigada a todos. Silvia, Renato, Niágara, querem falar mais alguma coisa? Quero só agradecer o convite e dizer que, né, seguimos juntas aí para próximas atividades, e dizer que isso é muito importante, né, que a gente esteja de alguma maneira se reunindo aqui. Obrigada, gente. Obrigada, Dilma, pelo convite. Obrigada. Eu gostaria também de agradecer mais uma vez, né, e de dizer que também hoje eu me intitulo uma ativista, né, das políticas públicas, da educação pública. Eu acho, Lili, que você já não é mais uma pessoa só que ama a escola pública, você é uma ativista também. Que a gente vai inundar as pessoas desse desejo de saber, desse desejo de arte, de cultura, papel fundamental. Eu acho que a gente está, Heloísa, num momento de entender o papel da cultura para uma sociedade, né? Então, vamos fazer o Centro Cultural aí voar cada vez mais, porque a gente precisa. A gente não sobrevive sem ela, né? Obrigada. Niágara, quer dizer alguma coisa? Eu gostaria muito de agradecer esse momento tão bonito, tão delicado, e tão grande força de luta, educação e empoderamento, seja pelo feminino, seja pela nossa raça, que é linda, porque justamente nós somos coloridos das flores. E queria que a gente terminasse cantando juntas a música da Chiquinha Gonzaga, que eu achei dando uma olhada. Eu queria tocar piano, mas eu acho que o momento está pedindo para a gente terminar cantando junto. Abre Alas, da nossa querida maestrina. Por quê? Porque acho que a gente precisa um momento que a gente precisa abrir essa ala, entrar para frente, que as rosas sejam de ouro, viu, Lili? Parabéns pelo seu belíssimo trabalho, que vale ouro para nós.
Parabéns para a Silvia, Renata, um prazer estar com vocês, Heloísa, Dilma, querida, te amo, todo mundo, gente. Só para o pessoal do Departamento de Música e principalmente para Márcia Esquiada, força, tá todo mundo junto, amada. Estamos todas juntas, tá bom? E vamos cantar para terminar cantando. Eu sei que é difícil sincronizar com a internet, gente, mas vamos lá. Oh, abre alas, Eu quero passar. Oh, abre alas, eu quero passar. Eu sou é quem a roda de ouro é quem De ouro, quero passar. Oh, abre alas, eu quero passar. sou da Lira, não posso negar. Viva o Pedro II, viva a escola, viva o Centro Cultural, parabéns, gente. Beijo, gente, para todo mundo. Obrigada. muito tá? obrigado. A gente vai encerrar, então, essa transmissão. Beijo grande para todos vocês. Tchau.